A gente começa a edição do JC, o seu jornal mais completo na hora do jantar. Hoje a gente começa a edição repercutindo um tema que, inclusive, tem gerado muita preocupação e até pânico, nos últimos dias, que é sobre a violência no ambiente escolar. Hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o assunto entrou em pauta. A nível nacional, o governo federal lançou um canal de denúncias. Vamos conversar ao vivo com o Simon Cavalcante, que vai trazer mais detalhes sobre o que está acontecendo, inclusive aqui na Paraíba, Simon? Boa noite para você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC. Pois é, o nosso jornal não poderia ficar de fora, da discussão desse tema que vem sendo debatido em todo o país, diante desses últimos casos de violência em ambiente escolar. Inclusive, hoje teve mais um ataque aí no estado de Goiás. E é claro que isso traz uma preocupação para os familiares, dos alunos, para os próprios alunos, para os profissionais que atuam, na educação, seja pública ou particular, de todo o país, e as autoridades, estaduais e federais, Afinal, todo mundo aí quer discutir estratégias, quer adotar medidas para se evitar, que esse tipo de conduta continue acontecendo aqui no nosso país, Inclusive, o Ministério da Justiça lançou hoje uma plataforma para receber denúncias relacionadas ao discurso de ódio contra escolas e também ameaças aí de ataques. Essa plataforma, é um portal online que as pessoas podem registrar a denúncia de forma anônima. O endereço vai aparecer para vocês, que é o MJ, MJ de Ministério da Justiça, .gov.br/escola segura, E aí, 50 policiais do Laboratório de Operações Cibernéticas e também da Inteligência da União, eles vão apurar essas denúncias que chegarem, essas informações. E aí, sendo constatado realmente algum risco, eles vão acionar as autoridades competentes para se tomar as previdências e evitar, atitudes trágicas como a gente observou aqui no nosso país. Inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou hoje pelo Twitter, que pediu a suspensão de 270 contas, dessa rede social, são contas de pessoas que utilizavam a hashtag de violência, nas escolas, discurso de ódio nas escolas e também falando de ataques. E também no TikTok ele pediu, a suspensão de 2 contas que falavam, traziam um clima de terror para as famílias, para as pessoas que estavam utilizando aquela plataforma. Então são algumas das medidas adotadas aí pelo governo federal, mas aqui na Paraíba, o assunto também foi discutido na Assembleia Legislativa, os deputados debateram aí algumas estratégias, inclusive o deputado estadual Luciano Cartacho do PT, ele sugeriu, que seja feito um levantamento em cada unidade de ensino aqui do estado, já que ele diz que cada unidade tem características diferentes, para saber, para fazer um levantamento do risco existente em cada escola. Na Câmara de Vereadores de João Pessoa, o assunto também entrou em pauta e aí os vereadores Tarcísio Jardim e Elisa Virgínia, do Progressistas, eles sugeriram a instalação de segurança armada nas escolas aqui da capital. Enfim, então aí está todo mundo se debruçando sobre esse assunto, para evitar que essas cenas continuem se repetindo. Mas para entrar também nesse assunto, para nos ajudar aqui a debater possíveis estratégias, já que não é só uma questão de segurança pública, a gente convidou o professor Carlos Pimentel, ele que é professor e pesquisador da UFPB, também é doutor em psicologia social e já estudou muito essa questão de violência, agressão, enfim, é um estudioso da área. Professor, primeiro, boa noite, Obrigado por estar aqui conversando com a gente. A gente falou aí de algumas estratégias que vêm sendo adotadas. Aqui em João Pessoa tem essa sugestão para instalar segurança armada nas unidades de ensino. Essa seria a solução? Isso ajuda a resolver o problema? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Na verdade, é uma tentativa, E não podemos ficar de braços cruzados. É importante, eu acredito que a segurança armada, é importante que as armas fiquem na mão das pessoas treinadas para que tenha armas. Porque muitos desses casos de ataques a escolas em outros países, inclusive, acontece por conta da disponibilidade das armas. Então, esse é um fator importante de risco
para esses ataques, sejam em escolas, sejam em universidades. Existem diversos fatores que contribuem para o comportamento agressivo e violento. Um desses fatores é a disponibilidade de armas. Então, menos armas e mais livros talvez seja uma frente importante a se tomar também. Então, existem diversos fatores, por isso que não é um comportamento fácil de se predizer, fácil de se prevenir, mas existem diversas ações, inclusive que a psicologia social pode contribuir para isso. E quais seriam essas ações, né? A gente percebe que esses agressores eles têm perfis semelhantes, né? Relatam problemas no ambiente escolar. Então, o que é preciso ser feito nessas escolas para evitar, né, que aquelas pessoas, aqueles alunos se tornem futuros agressores? Não só nas escolas, mas também na família. São diversas fontes de influência. Então, deve-se, desde tenra idade, educar para o respeito ao outro, educar para se lidar melhor com as frustrações, educar para o respeito ao diferente. Tudo isso deve ser enfatizado tanto nas escolas como no ambiente familiar. Uma ênfase em valores morais, uma ênfase em atitudes negativas frente à violência, frente à agressão. Tudo isso é importante e deve contribuir a longo prazo para a diminuição das violências nas sociedades. Certo, professor. Muito obrigado então, por conversar com a gente, trazer essa contribuição aí. Tá vendo, Linda? É um assunto realmente muito complexo, né? Que realmente toda a sociedade tem que estar discutindo, debatendo e fazendo uma reflexão. Essa questão, por exemplo, do bullying no ambiente escolar, acho que praticamente todo mundo já presenciou, já foi vítima disso, e a gente traz até a reflexão para os próprios alunos, né? Que é aquela brincadeira, né? Que parece ser divertido naquele momento, mas aquilo pode ferir uma pessoa e futuramente, né, se tornar um agressor. Então, é uma reflexão que todo mundo tem que ter, né? Os alunos, os professores, nós enquanto sociedade, as autoridades, né? Então, é algo que a gente tem que realmente se debruçar e procurar soluções para que esse tipo de situação pare de acontecer, né? Que elas cessem, né? E aí a gente, é claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos disso, ou seja, as medidas que vão ser adotadas aqui, não só em João Pessoa, no nosso estado e também no país. É com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Ainda só complementando, né? Algumas instituições também estão se mobilizando nessa tentativa aí de busca de uma segurança maior. Hoje, inclusive, a UFPB decidiu que vai fechar a entrada à universidade pelo portão do Centro de Comunicação, aquele que dá acesso à agência da Caixa Econômica Federal. Além disso, a segurança terceirizada, que atua, né, em todos os campi, se comprometeu a fazer rondas constantes para controlar a entrada do público. A Superintendência de Segurança Institucional também se posicionou e vai vistoriar todos os espaços da universidade. Também são algumas ações que estão sendo adotadas pela UFPB para conter essas ameaças de violência dentro da instituição. E é óbvio que esse é o nosso tema da interação de hoje, né? Já que é um assunto que tem aí movimentado tantas pessoas, né? Amedrontado tantos pais, tantos familiares. E a gente vai falar, continuamos, né, falando sobre esse assunto também pelas nossas redes sociais, pela nossa interação do JC de hoje. Na sua opinião, o que você acha que deveria ser feito para conter essa situação, conter essas ameaças? @Correio TV, nossa interação está lá no Instagram da TV Correio, tem também o nosso WhatsApp, por lá você também pode mandar a sua mensagem com a sua opinião, 993321212. Ainda falando sobre sua participação, essa nossa conversa aqui na hora do jantar, né? Daqui a pouco, nesta edição, a gente tem a coluna de Direito, hoje completa. Vamos ter aqui no estúdio Hector Ruslan, para esclarecer dúvidas sobre imposto de renda. Você que está aí nessa peleja para fazer ainda a sua declaração, está cheio de dúvidas, pode enviar para cá através do nosso WhatsApp. Coloca aí na tela, 993321212. Manda sua dúvida sobre imposto de renda. Também na nossa coluna de Direito, a gente fala, dessa vez com Paulo Vitor Souto, sobre direitos trabalhistas e demissão. Também, se você tiver alguma dúvida,
Quer alguma dica sobre esse assunto? Manda aí para o nosso WhatsApp, que daqui a pouco a gente fala sobre esses temas aqui no Jornal da Correio.